nossas vidas nessa noite, Senhor. Que nós venhamos ficar atentos, Senhor, na Tua palavra, guardar em nosso coração. Meu Deus, e que a Tua palavra, Pai, que será pregada através do Teu servo, venha alcançar vidas, Senhor amado. Ah, Deus querido, trabalha, Senhor, na vida de cada um, meu Pai santo e amado. É o que nós te pedimos, ó Senhor, e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Glorificado e bendito é o nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, autor e consumador da nossa fé. Amém? Desde já eu agradeço a Deus pela vida de todos os presentes. Que a graça do Senhor possa nos envolver e que a palavra de Deus, através do Espírito Santo, possa realmente nos impactar nessa noite. Amém? Aleluia. Eu costumo dizer que essa palavra ela tem poder. Não é uma história contada por algum, não é uma lenda urbana, não é uma revistinha, não é um jornal. Essa é uma palavra viva, vinda dos céus, eficaz em suas ações e tem poder de converter, transformar, libertar e salvar a vida do homem. Amém. Amém? Deus me deu uma palavra, e é uma palavra conhecida, mas poderosa. Livro de João, capítulo 5. Louvado seja Deus. Livro de João, Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. É o quarto livro do Novo Testamento, para a glória de Deus. Amém? Capítulo 5. Mateus, capítulo 5. O tema da leitura: a cura de um paralítico de Betesda. Aos que nos acompanham através do YouTube, através do Facebook, em nome de Cristo Jesus, se possível, pega um exemplar bíblico e acompanhe a meditação na palavra. Pega um exemplar bíblico. Essa palavra ela pode entrar na sua história, mudar o teu currículo de vida, pode mudar a tua agenda, o teu futuro. Deus tem poder de transformar a tua história através dessa palavra. Amém? Amém. João capítulo 5, versículo 1 em diante, para a glória de Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Amém. Oh, glória. Amém? Amém. Pode ler, pastor. Amém? Amém. Versículo 1, para a glória de Deus. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um certo homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Podemos assentar. Glorificado é o nome de Jesus. Nós conhecemos, entendemos e sabemos
Quão poderoso e quão grande foi o ministério de Jesus. Jesus, o ministério dele foi marcado com grandes feitos. O ministério de Jesus foi marcado por grandes ações de benevolência, de bondade. Não muda até os dias de hoje, né? Quando falamos em Jesus, lembramos da compreensão que ele tem conosco. Lembramos do quanto ele nos conhece. Lembramos do quanto ele tem compaixão e misericórdia de nós. Às vezes, nós podemos não entender, mas o Senhor não nos perde de vista. E é esse o contexto, mais ou menos, da leitura de hoje. O tamanho da compaixão e da graça do Senhor. Nós sabemos que Jesus, em todo o seu ministério, ele foi conhecido por palavras fortes, autoritárias, cheias de unção e graça. Também foi conhecido pelos sinais, pelos prodígios e milagres que aconteciam. Nós conhecemos que João, conhecido como discípulo do amor, ou o discípulo mais íntimo, próximo de Jesus, ele nos relata os feitos e nos relata com riquezas de detalhes, para que nós possamos entender a posição e o sentimento de Jesus. Os outros livros detalham de uma forma mais eloquente. Lucas, por exemplo, detalha de uma forma clínica. Marcos, de uma forma histórica. Mateus, de um conteúdo completo. Mas João nos detalha com uma forma de mostrar o sentimento de Jesus. Então, nós vamos entender um pouquinho o que acontecera no contexto, o que estava acontecendo nesse propósito da leitura oficial. Sabemos que os judeus, eles viviam em obediência a todos os ritos que a lei trazia da Torá, da época da lei mosaica, da época de Moisés. E foi instituído 3 grandes festas para o povo de Israel, 3 grandes festas para o povo judeu. A primeira das grandes festas foi a festa da Páscoa, a festa da libertação, a festa da Páscoa. A segunda grande festa foi o Pentecoste. E a terceira festa foi a festa dos tabernáculos. A Bíblia nos lembra no primeiro versículo que Jesus ele foi-se a uma das festas na cidade de Jerusalém. Não especifica qual festa. Os grandes historiadores ou os grandes teólogos sugerem que pode ter sido a festa dos tabernáculos. Mas entenda, o propósito da ida de Jesus a Jerusalém era ir para uma festa. E quando nós falamos de ir para uma festa, automaticamente nós pensamos o quê? No que vai acontecer, no lazer, no que vai, a programação da festa, queremos se vestir e vamos com o coração alegre. O propósito é festejar, o propósito é estar comemorando. A Bíblia nos fala para se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, quando nós cristãos, crentes, lembremos de uma festa, e crente gosta de festa, né? Pensa que crente, quando fala em festa, quer comer, quer beber, quer dar risada, quer dar testemunho, quer cantar, quer louvar. Festa de crente é bênção. Mas entenda, o coração de Jesus estava sendo levado não para os prazeres e alegria de uma festa. Não que seja errado, mas Jesus, quando chega em Jerusalém, que ele olha o templo, existia do lado do templo, na famosa Porta das Ovelhas, um local específico, um prédio específico que era usado para as grandes festas e eventos no templo, no tabernáculo, das pessoas chegarem e se purificarem naquele local. Tanto que havia uma piscina, e o propósito era que eles fossem se purificar, se lavar, para depois participar. A Porta das Ovelhas era um local específico que os sacerdotes levavam as ovelhas para os sacrifícios. Então, aquele prédio que era usado para a purificação, com o passar do tempo, foi levado a acumular uma grande multidão de pessoas enfermas. E entenda, não era uma enfermidade qualquer, não era um número de pessoas com enfermidade conhecida, curável, que o medicamento dava efeito, que o diagnóstico do médico podia ser preciso, que a ação de um exame mostrava qual era o problema, e que o medicamento tomado no período adequado. Não era esse tipo de enfermidade. A Bíblia fala que nesse prédio existia 5 alpendres ou 5 andares. Nesse prédio havia uma grande multidão de pessoas enfermas, mas eram enfermidades que até hoje a medicina não cura. Que até hoje não há solução.
Como assim, pastor? Que história é essa? A medicina cresceu, evoluiu, a ciência, a tecnologia, tudo que nós temos ao favor, como que não cura? Até hoje, uma pessoa cega não pode ganhar visão. A ciência não tem esse poder. Um coxo não pode sair levantando. Um paralítico não ganha o direito de sair da cadeira de roda e andar sozinho. Então entenda que o que nós vemos aqui no versículo 3, olha só, nesse jazia uma grande multidão de enfermos, que cegos, coxos e paralíticos. Eram pessoas que não tinham mais esperança de ser curada. Eram pessoas que estavam ali com uma falsa esperança de que ser curada, porque existia um mito, uma lenda ao qual expressava-se, entenda, que ao descer de um anjo, de tempos em tempos, aquela água, ou aquela piscina, ou aquele tanque, eram agitadas as águas. Então conhecias toda essa lenda, todos estavam ali com a esperança de receber a sua cura. E Jesus, voltando ao propósito de ir a uma festa, o coração não se comoveu em participar da alegria, sabendo que do lado do tabernáculo, sabendo que do lado de onde seria a festa, do lado onde estaria um monte de crente glorificando, cantando, louvando, comendo, bebendo, do lado do ambiente de alegria, estava um ambiente de dor. Meu Deus. Estava um ambiente de frustração. Estava um ambiente de decepção. Estava um ambiente de perdas, de danos, de enfermidades. Uma multidão de enfermos, entenda, não era um clima agradável. Não era uma perspectiva agradável. Era poucos o que entendiam o que representava aquele tanque, o que representava aquele prédio, aqueles andares com tantas pessoas deficientes. Eu imagino que os que foram para a festa, entraram no tabernáculo, no mínimo passavam por aquele local para purificar, desviando-se dos enfermos. Ou quem fica no canto ali, você vai se machucar, alguém vai tropeçar em você, você vai cair. Ô paralítico, sai do meio aí, você está no caminho, deixa eu passar. A Bíblia fala que não eram poucas, era uma grande multidão de pessoas. E a festa no tabernáculo tinha o acesso para aquele ambiente. Jesus não consegue entrar no ambiente e não usar de compaixão, irmãos. É verdade. Jesus não consegue entrar no ambiente, olhar a tua dor, o teu sofrimento, as tuas necessidades, as tuas injustiças, e não consegue não agir com misericórdia. Aleluia. Quantas vezes você é injustiçado? Quantas vezes falam mal? Quantas vezes te perseguem? E nem tem razão para tal. Você sabe que aquilo é errado, é mentira, mas estão te perseguindo, porque o prazer não é um prazer humano, mas é um prazer demoníaco. Nós sabemos que a nossa guerra, a nossa batalha não é contra homem, não é contra mulher. Demônios estão tentando nos frustrar para matar a nossa fé e se isolar de Deus através do pecado. Meu Pai. Jesus conhecia aquele clima, por quê? Conhecia o coração daquele povo. E às vezes nós olhamos para si e falamos assim, tem hora que a gente fala assim, olha, oh meu Deus, parece que eu estou sendo apagada do seu visor. Parece que eu estou sozinha nessa batalha. Meu Deus. Tem hora que você olha e fala assim, Jesus, por que esqueceu de mim? Sabe que tem hora que você se sente tão frustrada que você fala, estou sozinho. E a palavra de Deus nos mostra totalmente o oposto. Em situações de emergência, em situações de caos, Deus sempre se mostra presente. Que é um exemplo, Pedro saindo do barco com todos os discípulos no meio da tempestade, olhando para ele e pensando, esse homem é maluco, vai andar sobre as águas, vai morrer afogado nessa tempestade. E a Bíblia fala que Pedro é o único do barco que sai e anda sobre as águas. Aleluia. Mas no momento que as ondas batem, o vento contrário assopra, que a fé dele tutubia, que ele balança as pernas, porque somos frágeis, falhos, seres humanos, pecadores. A Bíblia fala que ele afunda no meio da tempestade, no meio das águas. E se ele estava indo de direção a Jesus, o encontro de Jesus, não dá para ter uma noção da distância, mas a Bíblia fala que quando ele afunda, imediatamente ele clama ao Senhor e imediatamente a mão do Senhor estava do lado dele. Aleluia. Então a distância perdeu a consideração. Deus, ele quebra os limites do natural para se mostrar, para se apresentar, para mostrar o quão grande é o amor dele em nossas vidas. Glória a Deus. Tem hora
hora que nós olhamos para si e falamos assim, realmente eu não mereço não. Tem hora que nós olhamos para si e falamos, Senhor, eu estou passando por tudo isso porque eu devo ter pecado, muito. O ditadinho do mundo aí, eu joguei pedra na cruz. Sabe esse ditado? Tem hora que as pessoas procuram acarretar os problemas que plantamos, mas procuram acarretar esses problemas e essas culpas e essas acusações nos outros e não conseguem olhar para si e analisar-se. Meu Deus. Jesus entra naquele ambiente e pela autoridade, pelo nome, pela glória, pelo poder de Cristo, ele poderia entrar naquele ambiente e salvar, curar e libertar todo aquele povo. Como assim, pastor? Salvar, libertar e curar? Não tinha só doente, só enfermo. Tem espíritos, chamados espíritos de enfermidade. Então precisa muitas das vezes a libertação do demônio que lhe causa aquela enfermidade. Tem doenças causadas naturalmente, mas tem espíritos que causam essa enfermidade. E quando fala assim, libertar e curar, nós entendemos que pode ser espíritos ou doenças naturais. Mas quando fala em salvar, aí entra o perfil de gratidão. Aleluia. E não entra o perfil de fé. Porque Deus não depende da minha e da tua fé para nos curar, para nos libertar, para nos salvar. Ele é todo poderoso, onipresente, onisciente, onipotente. Ele continua o mesmo. O Criador dos céus e da terra, Ele não vai se limitar à nossa pequena fé. Porque quando nós precisamos, muitas das vezes nós mesmos se frustramos e falamos para si mesmo, não vai dar certo. Eu não vou superar isso. Eu vou parar porque eu não aguento. Olha, o sofrimento está intenso. Pastor, por que você está falando isso? Porque no meio daquela multidão tinha um que Jesus conhecia o pensamento. Um homem que talvez possa ser o mais antigo de todos que estavam lá. Para pensar que a aprovação daquele homem durou 38 anos. Meu Deus. Às vezes nós falamos que a nossa prova está difícil. Difícil como, pastor? Não recebi o salário do mês passado. Ai, está difícil. Difícil como, pastor? Rapaz, eu estou numa gripe, que é um resfriado, virou gripe, estou com medo de virar pneumonia. Que prova. Meu Deus. Às vezes nós passamos dificuldades, a conta de luz atrasou, Senhor. E nós colocamos todos os nossos problemas como os mais importantes, porque é o nosso problema. E Deus olhando dos céus fala, filho, calma. Eu tenho o comando e o controle. Aleluia. Ele é poderoso, Ele conhece as nossas necessidades. Ele nos dá exemplos sobre a palavra, dizendo que se Ele pode cuidar de um pequeno passarinho que não planta e não colhe, e que pode cuidar até das flores que se vestem com toda a exuberância, que nem Salomão conseguiu se vestir, como não vai cuidar daquele que é seu? Aleluia. Obrigada, meu Deus. Aquele homem estava lá e nós sabemos que ele era paralítico. O homem paralítico realmente não anda. Não tem o comando nem o controle das pernas. Ele realmente não tem possibilidade de ficar em pé em hipótese nenhuma. Ele estava naquele local abandonado, solitário. Ele se queixou das pessoas não olharem, não darem atenção, não o ajudarem. Nós vemos que alguns paralíticos na Bíblia nos lembra, por exemplo, o paralítico do coxo do templo da Porta Formosa, levavam ele, era um paralítico desde nascença, levavam ele à porta do templo, lembra? Então ele tinha no mínimo a atenção das pessoas, tinha no mínimo pessoas que cuidavam dele, no mínimo pessoas que lhe davam um certo suporte. Agora, esse homem não. Dá-se a entender que ele não foi um paralítico de nascença. Dá-se a entender que ele teve o início da paralisia. Então calculamos que esse homem tinha mais de 50 anos. Nós entendemos que esse homem cometeu alguma atitude, porque Deus é amor. Mas a Bíblia fala também que ele é justiça. A Bíblia fala também que ele sabe o que é certo e o que é errado, e ele não se frustra nas suas palavras. As suas decisões são perfeitas. Ele sabe em quem ele põe um jugo pela ação do pecado, porque ele conhece o coração do homem. Às vezes nós olhamos e falamos assim, não, aí a gente boa demais, é crente até o tutano, mulher de Deus, homem de Deus, aí é aprovado. E Deus lá dos céus olhando para você, rapaz, tu não enxerga o que eu enxergo, tu não vê o que eu vejo.
Tu não ouve os pensamentos que eu ouço. Você não enxerga o sentimento que eu vejo no coração. Verdade, meu Deus. Aquele homem estava ali porque a verdade é única. Ele pecou. E um pecado a ponto dele ser penalizado, vamos por assim, das mãos do Senhor pesar, dele pagar um preço a ponto de ficar 38 anos abandonado num ambiente de males e dores, deitado em cima de uma esteira, Meu Deus. dia e noite. Quando fala, pega a sua cama, nós não pensamos que é uma cama, um colchãozinho, um lençol, um travesseirinho, um cobertorzinho quente, é bom, né? Não, não é isso não. Quando fala cama, é uma espécie de um tecido de lã grosso. Aquele tecido de manhã servia como descanso. Ele deitava em cima. À noite, ele se cobria com aquele negócio, se enrolava por causa do frio. Meu Deus. Aquela era a rotina daquele povo. Um ambiente realmente difícil. E Jesus, ele podia ter entrado naquele ambiente e levantado todo mundo. Dado vista aos cegos, curado os coxos, botado os paralíticos para saltar, pular, correr, glorificar. Ele tinha poder e glória para tudo. Mas sabe qual é o problema? Ele tinha um encontro e era necessário esse encontro ser particular. Tem hora que Deus quer ter um encontro com a gente, só com a gente. Tem hora que a gente fala, Senhor, a minha casa está de perna pro ar. E eu preciso que o Senhor entre com a situação. Porque o Senhor é bom, especialista em mudar a situação. E Deus está olhando se a sua casa está com perna pro ar. Mas o problema é você. As suas consequências acarretaram os males. Você precisa mudar e converter as suas atitudes para que a minha bênção mude o ambiente. Aleluia. A Bíblia fala que Jesus, vendo a dor daquele povo, sentindo e conhecendo os sentimentos daquele homem, em vez de ir para a festa se divertir, não, eu vou usar de compaixão primeiro. Desvia os passos, entra naquele ambiente. Aleluia. Quando ele chega naquele homem, frustrado, decepcionado, abandonado, solitário, necessário, cheio de dores, males, angustiado. Já tentou conversar com uma pessoa que o coração está tão aprisionado, está tão machucado, está tão doído, que se você falar, Jesus te ama, não ama nada. Meu Deus. Deus vai mudar a sua história. Não acredito mais não. Meu Deus. Olha, eu estou aqui para te ajudar, eu vou orar, vou interceder por você, nem sei se vai dar certo. Pessoas que estão com a autoestima tão lá para baixo, e não importa o que você queira auxiliar, não importa o quanto que você queira ajudar, não importa o quanto a sua dedicação em orar, que parece que está bloqueado, está fechado. Meu Pai. Parece que não tem ação, não tem efeito. Às vezes nós olhamos algumas atitudes e nós reconhecemos que é só Deus. É verdade. Tem pessoas que a gente olha e fala, o problema não é físico, o problema é sentimental. Tem gente que está há 38 anos paralítico, sentimentalmente, carregando males, pesando a sua cruz. Não consegue perdoar, não consegue se libertar daquele pecadinho de estimação, não consegue mudar a sua conduta. Tem vergonha de algumas atitudes que não conseguem conversão. Tem gente há 38 anos vivendo uma solidão, uma frustração interna, mas está sorrindo para a gente. Meu Deus. Está sorrindo para a gente. Jesus conhecia o coração daquele homem. E entenda uma coisa, quando nós falamos em cura, não representa perdão ou salvação. Lembra quando 4 amigos desceram com um homem coxo numa cama pelo telhado na casa de Jesus em Cafarnaum? Estava lá fariseus, escribas e uma grande multidão, e Jesus falando da sua palavra, e de repente o teto se abre, desce o paralítico. A primeira palavra de Jesus para aquele homem: homem, os teus pecados estão... Vale mais o perdão de Deus do que a cura física. Vale mais o perdão de Deus do que a paralisia ser restituída. Vale mais perdão de Deus do que você levantar e sair andando fisicamente. Os que estavam lá, os religiosos, procuraram algum tipo de legalidade na lei. E aí quando ouviram Jesus falar, os seus pecados estão perdoados,
Cristo leu o pensamento e os sentimentos dele. Então, por que vocês estão pensando isso de mim? Não é mais fácil falar que está perdoado os pecados do que falar para esse homem, levanta e anda? Olha aí. Entenda. Deus poderoso. Aleluia. O que os nossos olhos olham e analisam, às vezes não é o que Deus espera. Às vezes nós queremos, e tudo que nós queremos envolve o nosso bem-estar, as nossas conquistas, os nossos sonhos. Verdade. Mas o que Deus quer é tratar a gente por dentro. Tratar a gente por dentro. Glória a Deus. Quando Deus começa a tratar, as portas não se abrem. Verdade. Quando Deus começa a agir, a gente não consegue sentir paz. Quando Deus começa a agir, não consegue honrar. Quando Deus não começa a falar e direcionar, a gente não enxerga a luz. Então, muitas das vezes, os benefícios, a graça, o amor de Deus não é mostrado com ações materiais, mas com pequenas respostas. Glória a Deus. Com pequenas respostas. Amém, Jesus. Obrigado. Jesus chega naquele homem. E curto e grosso, uma pergunta direta e simples. Homem, quer ficar são? Por que a pergunta? Era lógico, era uma coisa clara. 38 anos paralítico num local cheio de doente. Qual que era o propósito dele? Quero, Senhor. Lembra do cego? O que quer que tu faça? Senhor, eu quero recuperar a vista. Foi rápido. Aleluia. Mas por que Jesus faz algumas perguntas para nós? Porque às vezes nós se acomodamos na situação que vivemos. Às vezes nós se acomodamos. Eu conheço pessoas que estão há 40 anos na igreja, esposo e pastor, vivência ministerial, tem toda uma credibilidade no ministério, mas vive doente. Já fez quase 2 dúzias de cirurgia. Você conversa com a pessoa, estou doente, estou com isso, estou com aquilo, tenho um exame, tenho um lado, tenho uma cirurgia, estou tomando medicamento. Você vai, tem um saco de medicamentos, assim, ó, transportando, toma 4, 5, 6 medicamentos a cada hora. Eu fico pensando, se Jesus perguntar para uma pessoa dessa, quer ser curada, talvez ela pense, não sei não, Jesus, porque eu doente ganho atenção. Meu Deus. Eu doente ganho um certo carinho. Eu doente não preciso trabalhar. Eu doente consigo um suporte melhor. Meu Deus. Então, às vezes, nós não pensamos sobre a ação espiritual, sentimental ou familiar dessa paralisia. Porque às vezes Deus pergunta para nós, quer ficar são? E às vezes a gente fala, Senhor, mas para mim ficar são vai ter que incluir renúncia. Senhor, para mim ficar são eu vou ter que ter mais comprometimento. Senhor, para mim ficar são eu vou ter que orar mais. Senhor, para mim ficar são eu vou ter que mais vezes ler a Bíblia. Então tem hora que você mesmo recua e fala assim, não, será que eu vou conseguir ter esse comprometimento? Será que eu vou conseguir viver por essa fé? Será que eu vou conseguir realmente buscar a justiça? Será que eu vou ser verdadeiramente verdadeiro com Deus? Será que eu vou conseguir ser servo, amar o próximo? Quando Cristo nos dá a oportunidade de sermos curados, o propósito nos dias atuais não é uma paralisia física, porque o que menos nós vemos, a grande realidade é essa. O que menos nós vemos nos dias de hoje é um paralítico entrar de cadeira de roda e sair andando nas igrejas. Ou eu estou mentindo? Meu Pai. Cristo está preocupado hoje com salvação, com mudança de caráter, com o coração curado. Quantas pessoas estão afastadas do ministério, afastadas da casa de oração, afastadas do relacionamento com Deus, porque estão com o coração machucado, foram feridas na igreja e não conseguem se libertar daquilo, está há décadas carregando aquela mágoa, aquela dor, e não consegue mais orar, não consegue mais se relacionar com Deus, está paralítica espiritualmente. Meu Deus. Às vezes nós olhamos para si e nós não queremos nos julgar. Não, é mais fácil olhar o defeito dos outros. O meu não. Meu Pai. Aquele homem poderia ter falado que nem o cego falou, Senhor, quero sim. O que você quer? Eu quero ser curado. Me levanta aí, Senhor. Ele poderia ter falado. Lembra dos 10 leprosos? A Bíblia fala que 10 foram curados, mas um, e estrangeiro, voltou para agradecer. Meu Deus. E só esse um recebeu do Senhor Olha aí. isso, a salvação. A tua fé te Salvou. salvou. Então o que vale mais? Ter a pele purificada, a lepra curada, a tua carne sadia,
ou a tua salvação. Meu Deus. Esse homem, ele jogou a frustração dele em cima de uma pergunta óbvia que lhe daria vitória. E às vezes nós queremos dar desculpa para Deus. Às vezes nós não queremos assumir as nossas responsabilidades. Às vezes nós acarretamos os males da nossa vida em cima do outro, mas não conseguimos olhar para si e falar assim, mas eu preciso mudar nisso. Eu preciso transformar nisso. A minha conduta precisa se converter nisso. Aleluia. Jesus olha para aquele homem e fala, olha só, quer ficar curado, quer ficar são, quer ficar sadio, quer levantar aí, quer andar, quer correr, quer ganhar a sua vida, a sua liberdade, quer ter paz, quer viver a sua vida novamente lá fora, quer ser feliz. Aquele quer ficar sadio, quer ser curado, representava muita coisa na vida daquele homem. Mas ele olha e fala, Senhor, eu tenho um problema. Eita, meu Deus. Não tem ninguém que usa de misericórdia comigo. Ninguém quer usar de bondade comigo. Porque quando o anjo desce, agita as águas, em vez de alguém usar de compaixão, me levar no braço e me colocar lá na água para me ser curado, estava num ambiente que estava todo mundo igual ou pior. Ele era paralítico, tinha a possibilidade de se arrastar. E o cego? E ele conseguia enxergar o tanque. Mas às vezes nós não queremos saber da situação dos outros. Não queremos saber se está maior ou melhor, pior ou não. Nós vemos que a realidade de hoje é cada um para si. E Jesus nos chamou para sermos discípulos dele. Para andar conforme ele andou. Para seguir os passos dele. O espelho de vida de Jesus tem que ser um espelho de vida do crente com caráter de crente. Aleluia. Ele jogou a culpa nos outros. Não, ninguém quer cuidar de mim. Ninguém me leva para lá. Meu Deus. E quando eu vou me arrastando, sempre vem na frente. Sempre me botam de escanteio. Acontece muito nas igrejas. Acontece muito nos ministérios. Pessoas que às vezes estão andando há 10, 20, 30, 40, 50 anos na igreja. E não conseguem mudar a conduta. Não conseguem transformar o seu caráter. Não conseguem comprometimento com Deus. Não conseguem relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Meu Pai. Aquele homem, ele simplesmente podia ter ganhado a vitória dele. Poderia fazer que nem o coxo do templo formoso. Pedro e João pegou a mão, ergueu, foi curado, o tornozelo, os artelhos, os tendões se firmaram, se alinharam. Aquele homem pulou, saltou, pulou, gritou, entrou na igreja cantando. Aleluia, é verdade. Aquele homem foi grato, não queria sair da presença deles. Onde estava Pedro e João, estava lá aquele homem. Ao pé de Salomão estava aquele homem, todo mundo olhando para a cara deles, e estava lá aquele homem grudado neles, porque sabia que da onde vem a cura, vem mudança, transformação, salvação, vem relacionamento com Deus. Glória a Deus, é verdade. Muitos homens recebem vitória e ganham também salvação, e muitos homens recebem vitória e simplesmente são ingratos, ou acarretam a vitória para outros. Quantas pessoas nós oramos que estavam presas, encarceradas, presídios. Ora pelo meu filho, lá na cadeia mandou o pastor orar, lembrou da pastora, manda pedir oração, nós estamos aqui. E fazemos campanha de oração, e dobramos os joelhos, e oramos constantemente. E dá 2, 3 meses, a condenação foi 10, 15 anos, 2, 3 meses o homem está na rua. E lá na cadeia fala, não, quando eu sair daqui, eu vou lá na igreja participar do culto. Faça um compromisso ali a gente. Quantas pessoas que estavam entre a vida e a morte. Quantas pessoas que estavam em estados críticos em hospitais. Oramos e clamamos. Já, pastor, está se sentindo no santarrão? Não. Eu estou mostrando a grandiosa graça, amor e misericórdia de Deus. E também estou mostrando a infidelidade e a ingratidão dos que recebem a bênção. Meu Pai. Bênção não significa relacionamento, fidelidade, acima de tudo, salvação. Não representa. Jesus não quis saber da desculpa daquele homem. Levanta, pega a tua cama e vai embora. A primeira ação, minha ou tua, qual seria? Que nem o endemoniado da cidade de Gadara, quando foi liberto, que os outros da cidade viram ele em são juízo, vestidos, sentado ouvindo as palavras do Senhor. A primeira ação dele, Senhor, deixa eu ir para onde o Senhor for. Aonde o Senhor estiver, eu quero também. O que o Senhor fazer, eu quero estar do seu lado.
O meu projeto é ser o teu ajudante, é ser o teu discípulo, é estar do seu lado, é obedecer ao Senhor. Deixa eu participar. Jesus olha para aquele que realmente queria e fala, não, volta para sua casa. É, meu Deus. Fala o que eu fiz na sua vida. Fala o tamanho da misericórdia de Deus na sua vida. Verdade. Aleluia, meu Deus. Então entenda, Obrigado. nós precisamos verdadeiramente sermos sinceros com Deus, É verdade. gratos com Deus. Pastor, o que eu estou passando, o irmão não está passando. A minha cruz pode ser diferente da tua, mas a conclusão, o fim da carreira dessa cruz, o fim da estrada carregando essa cruz, realmente é um fim glorioso para o crente fiel. Aleluia. Deus não prometeu vitórias, bênçãos, conquistas, não prometeu reino, acúmulo de bens, não. Deus prometeu realmente uma vida plena e abundante da graça e da presença de Deus. Aleluia. E às vezes nós não queremos pagar o preço de carregar a nossa cruz. Se existe uma cruz, carregue a cruz, mas seja fiel até o fim. Não deixe Satanás tomar a sua coroa, porque no fim da caminhada com essa cruz, Deus falou que nós vamos trocar essa cruz por um galardão. Vai trocar essa cruz pelo pagamento, pela recompensa da fidelidade. É verdade. Nós ouvimos um hino, querido. Conta quantas bênçãos. Dizes quantas bênçãos o Senhor fez por ti. Oh, Deus. Nós muitas das vezes não conseguimos enxergar da onde éramos, o que fazíamos, qual era o nosso caráter, a nossa personalidade, as nossas atitudes, para o que nós temos hoje, o que nós vivemos hoje. Para começar, temos o Espírito de Deus que mora em nosso coração, temos o nosso intermediador, temos aquele que intercede por nós, o Espírito de Deus, temos a palavra do Senhor como chão, como estrada, como rocha, como alicerce, como luz que nos direciona ao caminho do Senhor. Nós temos também a graça que temos o nosso nome escrito no livro da vida. É verdade. Temos o perdão de Jesus todos os dias. Glória a Deus. Temos um relacionamento íntimo com um advogado justo e fiel que nos ama. Aleluia. Entenda, o que nós temos o dinheiro não paga. A cura não paga. A conquista não paga. O que nós temos é muito além. Verdade. Aquele homem levantou, pegou aquela cama, que era como um tapete grosso, ele enrolou, pôs debaixo do braço e saiu. Glória a Deus. Em momento algum você vê ele agradecendo a Jesus. Meu Deus. Em momento algum você vê ele abraçando Jesus, você vê agradecendo a Deus. Em momento nenhum. Deus usou de misericórdia e tirou ele daquele prazo de 38 anos de paralisia. E aquele homem em momento nenhum agradeceu. Olha aí. Encontrou-se com os religiosos. E os religiosos se agarrando à lei, baseando a sua vida espiritual na lei, esquecendo da misericórdia. Meu Deus. Enfatizam a lei mosaica, que sábado não podia carregar nenhum tipo de objeto, principalmente uma cama. Olha aí. E ele fala, aquele que me curou mandou carregar. Quem foi que te curou? Nem sei. Meu Deus. Mas o engraçado é que a Bíblia fala que Jesus procura ele. Porque a Bíblia fala que Jesus o encontrou e só encontra quem está procurando. Talvez o momento da cura, o momento que recebeu aquela cura, que ele ficou em pé, pegou a cama nos braços e saiu, não fora um momento de reflexão. Talvez ele andando, movimentando, respirando um novo ar, vendo o que ele perdeu por 38 anos, tendo sonhos de iniciar uma nova jornada, fez ele cair em si. Aí Jesus encontra ele novamente. Deus. Olha para ele e fala assim, ó, veja que agora você está curadinho, né? Está curado, está bem, está andando, está feliz, está forte. Mas vou te dar um lembrete, ó. Não peca de novo, não. Meu Deus. Não faz mais o que você fez, não. Olha aí. Não cai no mesmo erro, não. Meu Deus. Não é que Deus é carrasco, entenda? Cristo não é carrasco. Cristo é misericordioso. Mas Ele conhece o coração do homem. É verdade. Ele sabe aonde está o coração do homem. Nós podemos ter uma interpretação, mas Jesus não erra nas interpretações, Ele conhece, Ele não está chutando, Ele não está lançando o palpite, não, Ele te conhece, Ele me conhece, Ele sabe que nós somos capazes, Ele conhece o nosso coração pobre, tolo, enganoso, que nos induz ao pecado e ao afastamento de Deus. Podemos dar desculpa para muita coisa, mas não podemos dar desculpa para o Espírito Santo. Ele nos entende.
momento só. Não faz o mesmo que você fez, não, tá bom? Não peca de novo no mesmo erro, não, para que não lhe acarrete males ou coisas piores. Pior do que 38 anos é a eternidade. Pior do que 38 anos naquele prédio onde estava cheio de enfermos é as chamas do inferno. Pior do que ser esquecido, menosprezado, traído é você realmente se arrepender de ser grato e obediente a Deus e viver uma vida no inferno. Ah, pastor, mas isso realmente é verdade? Eu não acredito, não. Nunca ninguém voltou de lá para falar. Já ouvi isso. Vocês já falaram para mim, vocês são tudo malucos, esse negócio de crente. A vida inteira vive pensando na morte, no dia do juízo final, de se encontrar com Deus, de satisfação a Deus, de eternidade, de céu, de inferno. Meu querido, não leva a mal, não. A palavra eternidade é muito pesada. A palavra eternidade realmente faz você analisar o que é certo e o que é errado. Nós não estamos falando de 2 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano. Nós estamos falando da eternidade, daqui a 10 mil anos. Daqui a 1 bilhão de anos, continua sendo eternidade. Meu Deus. Jesus olha para aquele homem, para que não lhe aconteça algo pior. O que pode ser pior do que 38 anos? A condenação. Pastor, mas hoje é um culto de domingo, eu vim aqui para sair alegre. Eu vim aqui para receber uma palavra de bênção. Quando somos confrontados, o Espírito Santo nos lembra no momento exato, na hora exata, naquela atitude exata, no dia exato dessa palavra, e nós se convertemos. É verdade. Sabe qual a conclusão? Se nós pegarmos o contexto da palavra, entenda. Jesus repreende e fala, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Sabe o que aquele homem fez? Correu junto aos judeus, aos religiosos, e falou assim, foi aquele ali que me curou. Quem? Jesus. Aleluia. Eu não sei se ele queria dar satisfação, eu não sei se ele queria ser um homem obediente às leis, eu não sei se ele queria agradar os judeus, os sacerdotes, os religiosos, mas eu sei de uma coisa, ele não foi grato a Jesus. Meu Deus. Essa é a verdade. Olha aí. Mas em tudo nós vemos o seguinte, que aquele povo religioso falou assim, pois bem, Jesus curou no sábado, agora nós temos preceitos, temos valia, temos no que se basear em perseguir e matar Jesus. Meu Deus. E quando Jesus olha aquele contexto, ele se declara. Os judeus perguntam para ele, quem te deu a autoridade de curar no sábado? Ele vira e fala assim, o meu pai trabalha no sábado, eu também trabalho. Aleluia. Ele se mostra. O meu pai não era José o carpinteiro. O meu pai era o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, dono do sábado, dono de todos os dias da semana. Se ele trabalha, eu trabalho. Ele se apresentou ali, mesmo com o risco de ser caçado, preso e morto, ele se apresentou como o Salvador, como o Messias, como o Filho de Deus. Glória a Deus. Então entenda, o que ele quer é que nós reconheçamos isso. A necessidade de termos o Espírito de Deus, termos comunhão com Cristo, vivemos a verdade de obediência para com Deus. Aleluia. Essas palavras podem ser duras, mas são palavras de vida eterna. Aleluia. Podem ser palavras amargas, mas para um crente fiel e obediente são palavras como mel, que nos trazem satisfação. Para o desobediente essas palavras se tornam um fardo pesado. Para o fiel, essas palavras se tornam um fardo leve, que gera alegria e satisfação. É verdade. Eu quero, em nome de Cristo Jesus, que nós pensamos nessa noite, refletimos e julguemos a si mesmo. Somos gratos. A nossa prioridade é as nossas bênçãos que satisfazem nossa carne. Será que verdadeiramente o Espírito de Deus, o próprio Cristo, está satisfeito com as nossas atitudes? Se nós seremos julgados pelas nossas obras, será que as nossas obras estão glorificando a Jesus? Oh, meu Deus. Não interessa o que os outros pensam a meu respeito. Procure apresentar-se a Deus como obreiro e obreira aprovada, do que não tem que se envergonhar. Jesus ama cada um de nós. Aleluia. Já estamos encerrando. Em cima do horário, glória. Glória a Deus. Jesus ama cada um de nós. Amém. E
E eu quero que você saia daqui entendendo, você é amado. A misericórdia continua a cada amanhecer se multiplicando na sua vida. O amor de Deus continua sendo incalculável sobre a sua vida. Os projetos e planos do Senhor na vida abundante na terra e na eternidade nos céus continuam ativos da mesma forma. Não mudou. Sai daqui sendo grata. Por quê, pastor? Pela prova que eu estou passando? Não. Pelo teu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Pela presença do Espírito Santo que mora no teu coração. Glória a Deus. Por tudo que o Senhor faz diariamente. E nós às vezes não conseguimos reconhecer. É verdade. Jesus te ama. E quer que nós mostremos esse amor que nós temos por Ele com boas obras. Aleluia. Que possamos viver essa palavra. E que a graça do Senhor seja sobre nossas vidas, gerando fé através dessa palavra. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu agradeço desde já a presença de cada um dos que estão aqui. Mas acima de tudo a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas. Amém.